Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de corrente alternada e vamos começar agora já com os circuitos, né? Nós vamos começar com os 3 circuitos básicos, contendo só resistor, depois só capacitor, depois só indutor, e vamos ver como é que é o comportamento desses elementos quando ligados a uma corrente alternada, tá bom? Então, bora lá. Então, pessoal, começando aqui com o mais simples de todos, que seria um circuito puramente resistivo. Vamos ver como é que isso acontece num circuito de corrente alternada. Então, veja só, aqui eu tenho uma fonte de corrente alternada, ela é representada sempre assim, ó, é uma bolinha com um tiozinho dentro, né? Esse tiozinho representando uma senoide e o resistor, né? E aqui a nossa tensão, veja que a tensão tem sempre um ângulo relativo a ela, né? Um ângulo de 0 graus, 50 graus, 60 graus, não importa. Ou seja, é um ângulo que significa o seguinte: na hora que eu ligar o interruptor, né? Na hora que eu ligar esse circuito aqui, a senoide ela vai partir de um ponto para ela acontecer. Ou seja, eu estou aplicando a senoide de uma tensão neste resistor a partir de um certo momento, a partir de um certo ângulo. Esse θ aqui é esse ângulo que eu começo a aplicar uma tensão. Esse ângulo θ aqui, gente, se eu não especificar nada, se eu não falar o valor dele no exercício, no problema, você pode considerar ele o valor que você quiser, menos 50, menos 32, 20, 0, né? Então você pode continuar considerar ele do jeito que você quiser, porque isso não altera nada para nós. Imagina só, você vai ligar esse circuito, imagina que você vai ligar uma lâmpada, que esse circuito aqui, ó, esse resistor seja uma lâmpada. Se você ligar o interruptor agora, a lâmpada acende. Se você esperar um pouquinho para ligar o interruptor, tem alguma diferença no funcionamento da lâmpada? Não tem, né? Então, a gente pode concluir que, independente do momento que eu ligo o interruptor do circuito, o circuito funciona normalmente, né? Então, eu vou, na hora que eu ligar o circuito, eu vou pegar a senoide do zero, ou a 30 graus, ou 40 graus, ou 180 graus, ou 350 graus, não importa, né? Agora, em determinadas aplicações, né? Se eu souber, se eu conhecer o ângulo dessa tensão aqui, o ângulo no momento exato que eu liguei o circuito, na hora que eu liguei o circuito, eu peguei a senoide aqui, eu já tinha transcorrido 40 graus, beleza, eu venho aqui e coloco 40 graus. Como a maioria das situações a gente não conhece esse ângulo, é muito comum a gente colocar esse ângulo para tensão de 0 grau. Veja só, gente, em corrente alternada, tudo tem ângulo. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando com vetores o tempo todo. O que é um vetor? O vetor ele tem um módulo, uma direção, um sentido e tem um ângulo, né? Um vetor você precisa falar em que posição que ele está, é 0 grau, é 40 graus, é 90 graus. Então eu preciso de informar em corrente alternada o ângulo o tempo todo. Então todas as tensões têm ângulo, todas as correntes têm ângulo, até o resistor tem ângulo. Vocês vão ver que aqui nesse momento como é que isso funciona. Então veja só, nós vimos, né, nos vídeos passados, nós vimos que ao estudar números complexos, nós vimos que qualquer número complexo, ele tem esse formato aqui, ó, Z é igual a um número real A, mais ou menos um número imaginário B, mais ou menos JB. Tá certo? Bom, em corrente alternada, nós vamos utilizar essa mesmíssima notação aqui, né, para expressar a nossa dificuldade que o nosso elemento oferece à passagem da corrente elétrica, tá? Da seguinte forma, esse termo aqui, ó, esse termo B aqui, ele vai receber um nome específico. Nós vamos chamar esse termo B aqui de reatância. Olha que nome diferente, ó. Reatância. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? O que significa isso? Ok? Esse termo aqui, ó, que é o termo A, que é o termo dos números reais, nós vamos chamar isso aqui de resistência, ok? Já a nossa velha conhecida resistência. Ok? E esse número aqui, o Z, nós vamos chamar isso aqui da agora para frente de impedância.
beleza? Então, o que significa isso, gente? Significa dizer o seguinte, que da agora para frente, o nosso circuito de corrente alternada, ele não tem mais uma resistência, igual tinha em corrente contínua, a resistência do circuito é tantos ohms. Não. Em corrente alternada agora, nós vamos dizer que a oposição à passagem da corrente elétrica chama impedância, beleza? Que nós vamos representar pela letra Z também, como lá nos números complexos, tá certo? Então guardem, qualquer oposição à passagem da corrente elétrica nós chamamos de impedância. Mesmo que se eu tiver apenas um resistor no circuito, eu vou dizer assim, este circuito de corrente alternada aqui tem uma impedância que é 40 ohms, por exemplo, que é a resistência desse resistor, beleza? Então nós não vamos mais falar que o circuito tem uma resistência, o circuito tem uma impedância. E essa impedância pode ser uma resistência, ok? Mas o nome da agora para frente é impedância, certo? Por que isso, gente? Porque quando você fala impedância em corrente alternada, para as pessoas do meio da eletricidade, na hora que você fala em impedância, você não precisa de falar que você tá estudando um circuito de corrente alternada, não. Porque impedância só existe em corrente alternada, né? Então é uma palavrinha que resume um pouco. Falar a impedância do circuito é 10 ohms. Você já fica ligado que essa impedância aí, você já está trabalhando com circuito de corrente alternada, tá? Bom, como eu disse aqui, né, a nossa impedância, então, vai resumir para nós toda a oposição que esse circuito aqui oferece à passagem da corrente. A parte real do número complexo, a parte real da nossa impedância, essa letra A, é a nossa resistência elétrica, a nossa tradicional resistência lá do resistor, tá? E essa parte aqui, a parte B, é a parte que nós chamamos de reatância, tá certo? Muito bem. A reatância, ela tem a ver com os capacitores e com os indutores, né? O que acontece, gente? Lá em corrente contínua, nós vimos que se a gente ligar um capacitor numa fonte de corrente contínua, o capacitor carrega e acabou. Ele mata a corrente ali, depois que carregou, não tem mais corrente no circuito, né? O indutor, na hora que você liga ele, na hora que a corrente estabiliza, ele não tem mais efeito no circuito, né? Por quê? Porque nos dois casos, tanto o capacitor como no indutor, que eu dei esse exemplo, a corrente ela é contínua, ela é fixa, ela não varia. E nós sabemos que para ter carga constantemente no capacitor, a corrente tem que estar variando. Para ter tensão o tempo todo no indutor, a corrente tem que estar variando, igual nós vimos naquela matéria lá sobre indutores, né? Sobre indutância, sobre indutores. Enfim, no nosso caso aqui, como nós vamos trabalhar com corrente alternada, imagina, se a corrente é alternada, o capacitor carrega e descarrega o tempo todo. O indutor, ele vai ter uma tensão o tempo todo, né? Ele vai ter uma tensão zero, atinge um valor máximo, ou seja, nós vamos ter variação de corrente o tempo todo. Então nós vamos ter carga e descarga de capacitor o tempo todo, nós vamos ter carga e descarga do indutor, né, do campo magnético do indutor o tempo todo. Beleza? Então, moral da história. Quando nós temos um capacitor, um indutor ligado em corrente alternada, ele oferece uma certa resistência à passagem da corrente. Essa resistência, entre aspas, aí, é o que nós chamamos de reatância. O que é reatância, então? Reatância é a oposição que tanto o capacitor como o indutor oferecem à passagem da corrente alternada. Tranquilo? Então aqui, pessoal, eu posso dizer que a nossa impedância de um circuito, ela sempre será Z, que é igual ao número real, que é a resistência, mais ou menos a parte imaginária, que nós vamos chamar de X. X aqui é a representação de reatância. Então, reatância a gente vai representar pela letra X maiúscula, e a resistência é aquela resistência tradicional nossa aqui. E a impedância, como nós já dizemos aqui em cima, nós também vamos chamar de Z, né? Então, da agora para frente,
toda vez que a gente pegar um circuito de corrente alternada, eu vou ter uma oposição à passagem da corrente, e essa oposição chama, da agora para frente, impedância. Então essa impedância ela é formada da parte real que tem no circuito, ou seja, dos resistores que tem no circuito, mais ou menos a parte de reatância, que é a parte de oposição que os capacitores e indutores têm. Nós vamos falar disso aqui com calma, tá? Tanto porque quando eu uso positivo, quando eu uso negativo, beleza? Mas primeiro vamos estudar esse caso aqui, que é o caso do resistor puro, um circuito puramente resistivo. Então, eu tenho aqui uma fonte de tensão alternada e um resistor. Baseado nesse conceito que eu acabei de citar para vocês, nós podemos dizer que a impedância desse circuito aqui é a resistência mais ou menos a parte de capacitores, a parte reativa, que nesse caso aqui vale zero. Não temos aqui, portanto eu posso afirmar que a minha impedância Z, né, que a minha impedância Z aqui é apenas a resistência de um circuito. Beleza? Bom, mas veja só, gente, isso aqui é número complexo, né? Isso aqui é número complexo. O número complexo, nós vimos aí na revisão do último vídeo, que todo número complexo ele é representativo de um vetor. Então ele precisa ser posicionado no plano cartesiano. Então veja aqui, ó, se eu pegar um plano cartesiano aqui, tá certo? E posicionar esse número complexo aqui, que é a nossa impedância, como é que ficaria? Eu teria R, lembra, né? Os números reais, eles sempre estão aqui, né? Os resistores, que são os números reais, ficam no eixo X, e no eixo Y estão as nossas reatâncias, né? Então veja aqui nesse caso, no número real desse número complexo aqui eu tenho R. Onde é que está o R? O R está aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um vetor aqui R que vai até aqui. Então a resistência desse circuito elétrico meu aqui, ela tem esse valor aqui, ó. Ok? Tem esse valor que está indicado aqui, certo? E a parte X? A parte X aqui, né, a parte de reatância é zero, né? Nós não temos nada no eixo X, no eixo Y aqui. A nossa reatância aqui vale zero. Então essa seria a forma de representar a impedância de um circuito puramente resistivo, ou seja, apenas a resistência. Então veja aqui, gente, nós vimos aí que o número complexo ele pode ser representado na sua forma retangular, igual está aqui, né? Retangular é quando você informa a coordenada x e a ordenada y, aí você tem lá a posição do número complexo, ou eu posso também informar um número complexo a partir da chamada da forma chamada forma polar, ou seja, para eu falar que esse vetor, que esse ponto R está aqui, eu posso falar que ele está a R unidades no X e a 0 unidades no Y. Cheguei nesse ponto. Ou eu posso falar também que esse R aqui ele tem um comprimento aqui, né, que eu vou chamar de ρ, que é esse tamanho dele aqui, ok? E está com um ângulo de 0 em relação ao eixo que separa o primeiro e o quarto quadrantes. Então é correto eu dizer também, né, que eu posso representar a minha impedância Z da seguinte forma: é uma resistência R, né, com um ângulo de 0 grau. Beleza? Então essa forma de representar, ou esta forma de representar aqui, eu vou chegar no mesmo gráfico que eu estou mostrando aqui. Beleza? Lembrem, né, gente? Vou falar isso várias vezes até vocês gravarem. Todo número agora que nós vamos trabalhar, ele precisa de ter ele precisa ter ângulo, né? Ângulo. Então veja aqui, ó, a primeira coisa diferente em relação ao que nós já estudamos em corrente contínua. O nosso resistor, ele vai ter ângulo de 0 grau sempre, tá certo? Então toda vez que eu vou representar um resistor, ele tem que ter um ângulo de 0 grau.
Portanto, é o seguinte, antigamente, né, quando a gente estava estudando corrente contínua, a gente falava assim, olha, nós ligamos em uma bateria um resistor de 20 ohms. Beleza. Agora nós vamos falar assim, nós ligamos a uma fonte corrente alternada um resistor de 20 ohms com ângulo de 0 grau. Não muda. O resistor é sempre 0 grau. Beleza? Então, vamos lembrar aqui, ó. Então nós temos que a resistência, ela sempre vai ter um ângulo de 0 grau. Sempre. Beleza? Bom, então, baseado nisso aqui, eu posso dizer o seguinte, eu posso calcular qual é a corrente desse circuito. Como é que eu calculo a corrente desse circuito? A nossa velha e boa lei de Ohm, né? Corrente é igual a tensão dividido por resistência. Mas veja, tudo tem que ter ângulo, né? Então, no nosso caso aqui, ó, como é que vai ficar? Qual é a nossa tensão? A nossa tensão está aqui, ela vale V com ângulo θ, certo? Vale V com ângulo θ. Então, V com ângulo θ. Quanto vale esse θ? O que você quiser. 0, 30, 40. Ou aquele que o problema indicar. Dividido pela resistência. Quanto vale a resistência? Ela vale R ohms, só que com uma pequena diferença, ângulo de 0 grau. Beleza? Então, como é que fica o cálculo da nossa corrente aqui? Veja aqui, gente, que eu estou dividindo dois números complexos. Lembra os exercícios que nós fizemos aí, que eu passei para vocês no último vídeo, de aquela revisão de números complexos? Quando nós temos que dividir números complexos, estando eles na forma polar, como está aqui, o que a gente faz? A gente divide os módulos e subtrai os ângulos. Ou seja, isso aqui daria para nós, o valor da corrente seria V sobre R, com que ângulo? O ângulo de θ, que é o ângulo da tensão, menos o ângulo do resistor, que é 0 grau. Portanto, finalmente, a nossa corrente aqui, ela vai ter um valor que é V sobre R, com ângulo de θ menos 0, é θ. Beleza? Então, essa aqui, ó, seria a forma da gente calcular a corrente no circuito de corrente alternada. Beleza? Bom, o que significa esse ângulo para nós aqui? Ele é extremamente importante. Quer ver? Deixa eu pegar uma outra figurinha aqui na apostila. Pessoal, tudo isso aí está lá na página 79 da apostila, tá? Não precisa de esquentar a cabeça, não. Tá tudo lá. Então, veja essa figurinha aqui, ó, tá? Isso aqui vai representar para nós exatamente esse circuito aqui. Veja, o que nós temos aqui? O que essa informação aqui gera para nós? Veja aqui, ó, que eu tenho um diagrama temporal. O que é o diagrama temporal? É o diagrama da grandeza em relação ao tempo. Beleza? É o diagrama da grandeza em relação ao tempo. Tranquilo? Então, veja o ângulo da tensão, veja a senoide da tensão. Ó. A senoide da tensão é essa de cima aqui, ó, normal, né? Começa em 0 grau, faz todo o percurso, termina em 360 graus. Essa é a senoide que esse gerador aqui produz. Essa senoide está sendo aplicada no resistor. Na hora que essa senoide de tensão é aplicada no resistor, produz uma corrente. E essa corrente produzida vai ter um certo valor numérico qualquer aqui, depende de V de R, mas o importante aqui, vai ter um ângulo θ. Veja que esse ângulo θ aqui, que a corrente produziu, é o mesmo ângulo θ da tensão. O que significa a corrente ter o mesmo ângulo da tensão aplicada? Significa dizer que as duas senoides são exatamente idênticas. Está vendo a senoide da corrente aqui embaixo? Ó? Veja que ela tem o mesmo formato e os zeros, os máximos, os zeros outra vez aqui, e os mínimos, eles acontecem no mesmo momento, no mesmo ângulo ou no mesmo tempo. Beleza? Então, isso por quê? Porque todo o ângulo que acontece aqui na tensão vai acontecer na corrente. Então, se eu quiser traçar um diagrama temporal da tensão e da corrente, para um circuito puramente resistivo, o formato seria esse aqui, da tensão e da corrente, né? Quando isso acontece, pessoal, quando a senoide da tensão
é idêntica, passa pelos mesmos valores, passa por valores máximos, zeros e mínimos, no mesmo instante de tempo, tensão e corrente, a gente diz que tensão e corrente estão em fase, beleza? Ou seja, não existe defasamento entre a tensão e a corrente. Essa é a primeira conclusão importante num circuito puramente resistivo. É muito comum, vocês vão ouvir muito isso, a gente dizer o seguinte: circuito resistivo, ele faz com que haja concordância de fase entre tensão e corrente. O que quer dizer isso? Quer dizer simplesmente que na hora que eu ligar um resistor numa fonte de corrente alternada, tensão e corrente não haverá defasamento. Os zeros máximos e mínimos ocorrem no mesmo momento. Coisa diferente vai acontecer quando nós ligarmos capacitores. Quando a gente ligar capacitor, vocês vão observar que isso aí fica diferente, tá? Mas nesse momento aqui eu só quero que vocês guardem isso, beleza? Então, essa é a primeira lição nossa aqui, né? Para um circuito puramente resistivo, quais as informações importantes que a gente tem? Primeiro, toda oposição à passagem da corrente chama impedância. E o resistor agora ele vai ter sempre um ângulo, esse ângulo sempre será 0 grau, beleza? Para eu calcular a corrente, eu vou aplicar a lei de Ohm normalmente. Na hora que eu aplico a lei de Ohm, eu observo que a corrente produzida ela vai ter o mesmo ângulo da tensão aplicada. Portanto, eu digo que tensão e corrente, num circuito puramente resistivo, estão em fase. Beleza? Como nesse diagrama aqui, ó. Se eu quiser traçar um diagrama mostrando duas grandezas em fase, basta eu fazer isso. Não importa se a senoide aqui, ó, a corrente, por exemplo, podia vir para cima da tensão, ou bem menorzinha. Não importa o valor, a altura dessa senoide da corrente aqui. Importa é que, independente da altura, o máximo dela vai acontecer na hora que acontece o máximo da tensão. O zero da corrente acontece na hora que acontece o zero da tensão. E o mínimo da corrente acontece na hora que acontece o mínimo da tensão. É isso que é importante, certo? Como eu já antecipei para vocês nos vídeos passados aí, trabalhar com diagrama temporal não é muito adequado, né? Ele é muito chato de trabalhar, de desenhar, e nem sempre permite que a gente tenha algumas visualizações importantes que a gente precisa na interpretação de um circuito. Então, ao invés da gente fazer o diagrama temporal, é muito mais comum a gente fazer o diagrama de fasores, fasorial. Lembrem lá que eu já falei para vocês no vídeo anterior o conceito de fasor. O que é um fasor? Um fasor é um elemento que tem um módulo, né, tem um tamanho, tem uma direção e tem um sentido. E além disso, varia no tempo. Isso aqui fica rodando no tempo. Quando eu tenho isso, eu tenho um fasor. Eu só tenho fasor em eletricidade para tensão e corrente. Somente tensão e corrente que vão variar no tempo. Igual foi explicado também aí nos vídeos anteriores, tá? Bom, então para eu traçar um diagrama fasorial a partir da interpretação do diagrama temporal aqui, o que eu faço? Eu traço um plano cartesiano e coloco nesse plano cartesiano os valores das tensões e correntes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei a tensão aqui no eixo X. Se eu coloquei a tensão aqui no eixo X, eu estou partindo do princípio que esse ângulo aqui é 0 grau. Beleza? Então, se esse ângulo da tensão é 0 grau, significa o seguinte: na hora exata que eu liguei esse circuito aqui, na hora que eu fui lá, fechei a chave, que energizei esse circuito, coincidentemente, a senoide que estava aqui, ela estava passando pelo zero neste momento. Beleza? Então, eu estou falando que essa senoide aqui, ela tem um ângulo 0 grau por esse motivo. Beleza? Bom, agora eu venho aqui então e coloco, se a minha tensão está com um ângulo de 0 grau, eu venho aqui e coloco a minha tensão nesse eixo. Esse eixo aqui, o eixo que separa o primeiro e o quarto quadrantes, é o eixo que eu tomo de referência, portanto aqui é o meu 0 grau. Como a corrente também aconteceu no mesmo ângulo θ,
que eu estou chamando de 0 grau, eu digo que a minha corrente aqui também está nesse eixo X, né? A minha tensão aqui ela é maior, que veja aqui que a senoide ela tem uma amplitude maior, a senoide da tensão tem uma amplitude maior, e a amplitude da onda da corrente é um pouquinho menor. Então, coloquei esse tamanho de V aqui maior, o tamanho de I aqui um pouco menor. Beleza, gente? Então, essa é a interpretação que a gente tem que fazer quando a gente está com um circuito puramente resistivo, ok? Agora vamos ver um circuito puramente indutivo. Vamos lá. Nós temos aqui então, pessoal, um circuito puramente indutivo, ok? Puramente indutivo. Os conceitos que nós acabamos de falar há pouco sobre um resistor é exatamente a mesma coisa. Veja aqui que interessante, gente. Se aqui eu tivesse uma bateria, uma fonte de corrente contínua, esse indutor aqui, na hora que eu ligasse, essa corrente ia atingir um patamar, não ia alterar mais, então esse indutor ia gerar uma tensão zero, né? Ia ficar com uma tensão zero. Uma tensão zero era como se eu colocasse um fio aqui. Portanto, se eu tivesse uma bateria que ligasse um indutor puro, eu ia provocar um curto-circuito na bateria. O que é um indutor puro, gente? Porque eu estou falando de indutor puro aqui. Indutor puro é porque aqui vocês estão vendo que eu não estou considerando a resistência dele. Na prática, nós sabemos que não existe indutor puro, né? Por quê? Porque todo indutor, para ser feito, a gente tem que pegar um núcleo, fazer espira, pegar um fio, dar um monte de volta nele, e no final das contas, a resistência desse fio, ela vai ficar somada em série com esse indutor aqui, né? Então, por isso que eu estou chamando de puro. Puro, como nós estamos estudando aqui teoricamente, se existisse um indutor, apenas o L de um indutor, sem a resistência dos fios, ele seria representado assim. E se nós tivéssemos um resistor puro, o que ia acontecer se eu ligasse uma bateria? Enquanto a corrente aqui estivesse aumentando, beleza, nós ia ter tensão induzida aqui, né? Essa tensão induzida ia opor a tensão da fonte, que é a causa que lhe deu origem. Vocês lembram dessa história lá, né? Da lei de Lenz, nós estudamos há pouco aí. Nós vimos, né, logo esses dias atrás aí, que a tensão no indutor, né, a tensão VL no indutor, é menos L vezes a taxa de variação da corrente no tempo, não é? Vocês lembram disso aí? Ou seja, vai ter uma tensão induzida aqui VL sempre que a corrente variar no tempo. Se aqui fosse uma corrente contínua, só ia existir o VL enquanto houvesse a variação da corrente. E quando é que haver variação da corrente? Enquanto a corrente estiver saindo de zero, na hora que eu liguei, até atingir o patamar máximo dela lá. Se isso acontecesse, nós íamos ter uma tensão induzida aqui. Essa tensão induzida aqui, ela ia se opor à tensão da fonte, tentando diminuir a corrente para conservar a energia, aquela história toda que nós já discutimos aí nos vídeos anteriores, tá? Mas aqui, veja que interessante, aqui nós temos uma corrente alternada, e a corrente alternada, ela alterna o tempo todo, ou seja, existe DI de DT o tempo todo. A corrente aqui, ela está oscilando o tempo todo. Ora, se está oscilando o tempo todo, eu vou ter uma tensão induzida nessa bobina aqui o tempo todo. Eu vou ter uma oposição oferecida por essa bobina, por esse indutor aqui, o tempo todo, ok? Então, é por isso que nós podemos calcular essa corrente aqui. Essa corrente não vai ser um curto-circuito mais. Por quê? Porque o tempo todo essa bobina vai produzir uma tensão. Compreendem isso? É daí que vem o conceito de reatância. A reatância vem daí. A reatância aqui nós chamamos de reatância indutiva, que nós vamos representar aqui por XL. XL, então, vai ser a reatância indutiva. O que seria essa reatância indutiva, gente? A reatância indutiva, ela representa para nós, entre aspas, a resistência que esse indutor oferece à passagem da corrente, né? Então, se eu pegar um amperímetro e ligar ele aqui, esse amperímetro vai marcar uma corrente o tempo todo, né? Por quê? Porque essa fonte, ela injeta uma corrente. O indutor reage induzindo uma tensão.
contrariando a causa que lhe originou. E vai ficar essa brincadeira o tempo todo aqui, né? Por quê? Porque a senoide está variando o tempo todo. Então, o tempo todo vai existir uma corrente. Ora, se vai existir uma corrente aqui, significa que esse indutor ele se opõe, né? Esse indutor aqui cria uma oposição a esta corrente. Se não tivesse oposição, essa corrente ia subir indefinidamente e ia gerar um curto-circuito, né? Como acontece no caso da corrente contínua, né? Aqui não gera uma corrente curto-circuito, e sim uma corrente X lá. Por isso que nós podemos falar que esse indutor aqui, ele tem uma reatância, beleza? Vamos ver o que é essa reatância XL, então. Essa reatância XL, vamos ver do que ela depende aqui, ó, XL, tá? Vamos ver o que ela é proporcional. Veja, vamos ver que a reatância é proporcional. Primeira coisa, vamos observar sempre essa fórmula aqui, ó. Toda vez que quanto mais tensão induzida eu tenho, mais oposição eu tenho, né? Então, quanto mais tensão induzida eu tenho, eu vou ter uma resistência do indutor maior, não é? E, consequentemente, se a resistência do indutor é maior, sua reatância é maior, eu vou ter uma corrente menor, né? Então, vamos fazer uma análise aqui. Se eu pegar a frequência dessa rede elétrica, né, a frequência F, dada em Hertz, dessa rede elétrica, e aumentar, o que será que acontece aqui com a reatância? É só analisar isso aqui, ó. Olha como é que é fácil. Se a frequência da rede aumenta, significa que a taxa de variação da corrente aumenta, não é? Taxa de variação é justamente aquelas oscilações que a senoide tem. Então, se a frequência aqui é maior, a taxa de variação DI de DT é maior. Se DI de DT é maior, a tensão induzida é maior. Se a tensão induzida é maior, eu tenho mais oposição. Mais oposição significa mais reatância. Então, eu posso dizer que a reatância indutiva ela é diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva. Primeira conclusão. Segunda conclusão. Quanto maior o L, quanto maior a indutância da bobina, mesma coisa, né? Se esse L aqui é maior, eu vou gerar uma tensão induzida maior, maior oposição. Então, eu posso dizer que a tensão induzida e, consequentemente, a reatância indutiva, ela é diretamente proporcional à reatância L. E, para gente, na matemática, a gente sabe que para a gente tirar uma proporção e transformar numa igualdade, a gente precisa de uma constante. Essa constante que foi adotada aqui é 2π. Beleza? Moral da história, gente. Para a gente calcular uma reatância indutiva, basta eu fazer essa continha aqui, ó. 2π vezes a frequência da rede vezes a indutância do indutor. Então, fazendo essa continha aqui, eu calculo qual é entre aspas, mais uma vez, aí, quanto é a resistência que o indutor oferece à passagem da corrente elétrica. E a indutância, ela é dada em que unidade? Ohm. Toda oposição à passagem da corrente é ohm. Resistência é ohm, reatância é ohm, impedância é ohm. Beleza? Então, é assim que a gente calcula a reatância indutiva de um indutor. Beleza? Agora, outro detalhe importante é o seguinte aqui, ó. Veja só, que interessante também. Na hora que eu aplico uma tensão, gera uma corrente. A corrente, por sua vez, induz uma tensão na bobina, que, por sua vez, induz como se fosse uma corrente ao contrário, para contrariar a causa que lhe originou. Está vendo que a sequência que eu falei? Uma coisa depende da outra. Então, eu só vou ter tensão induzida aqui um tempo depois que a corrente chegou, né? Então, é preciso da corrente chegar aqui. Depois que a corrente chega, é que gera uma tensão aqui. Estão vendo que aí as coisas não acontecem ao mesmo tempo, igual era no caso do resistor? Então, em função disso, pessoal, a gente diz que uma reatância indutiva, ela tem um ângulo sempre de 90 graus, beleza? Uma reatância indutiva, ela vai ter um ângulo de 90 graus. No resistor, nós vimos lá no resistor que
o resistor tinha um ângulo de 0 grau. A nossa reatância indutiva, nós vamos atribuir para ela sempre, gente, sem exceção, sempre um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Para eu calcular, então, o valor da minha corrente, nesse caso aqui, corrente continua sendo tensão aplicada dividido pela impedância Z. O que é a impedância Z? É a soma de todas as oposições oferecidas à passagem da corrente. Então, nós vamos ter a nossa tensão ali, que é um valor genérico, que é V com ângulo θ, dividido pela nossa impedância Z. O que é a nossa impedância Z? Vamos ver o que é a nossa impedância Z aqui. Olha só. A nossa impedância Z aqui, lembrem sempre que Z é A mais ou menos JB. Né? A parte A é a parte real, nesse caso aqui não tem resistor, não tem parte real, e nós temos sim a parte imaginária. Né? A parte imaginária aqui é a nossa reatância. Portanto, a impedância desse circuito aqui Z, eu posso escrever assim, é 0 mais JB. Quem é B? É a parte imaginária, XL. Beleza? Por que não que eu escolhi o mais e não o menos? Porque foi definido assim. Para os indutores nós vamos atribuir o sinal positivo e para os capacitores nós vamos atribuir o sinal negativo. Tá? Então a impedância desse circuito aqui, ela é calculada assim, 0 mais JXL. 0 é a parte real. A parte real é resistor, então não tem resistor, é 0. B é a parte imaginária. O que é a parte imaginária? É a parte da reatância. Então nós temos reatância. Então eu posso dizer aqui que a nossa impedância Z, ela é igual a simplesmente JXL. Simplesmente isso. Né? E mais uma vez, se eu quiser colocar isso aqui num plano cartesiano, como é que fica? Olha só, não temos aqui a parte real, então não temos nada no X, mas nós temos no Y. Então no Y aqui, nós vamos ter então a representação aqui do nosso XL. Então aqui, esse cara aqui vale XL. Esse vetor aqui tem um tamanho que é XL. Lembrando mais uma vez, né, a parte imaginária, a parte J é sempre no eixo Y e a parte real dos resistores sempre no eixo X. Né? Então daqui dá para a gente ver claramente, né, que o nosso XL tem um ângulo de 90 graus. Né? Por isso que a gente pode atribuir, por isso que a gente diz que XL tem um ângulo de 90. Por esse motivo aqui, tá vendo? Aqui é meu eixo 0, aqui até aqui é um ângulo de mais 90 graus. Beleza? Para eu calcular a corrente desse circuito, então, a nossa corrente I desse circuito, nós vamos ter corrente I, vai ser V sobre Z, igual nós fizemos aqui, né? Acabar de concluir aqui embaixo. Isso aqui vai ser, o nosso V é um V com ângulo θ, dividido pela nossa impedância. Quem é a nossa impedância? A nossa impedância é XL com ângulo de 90, né? XL com ângulo de 90 graus, beleza? Então a corrente do nosso circuito aqui pode ser calculada pela razão entre V e XL. Como é que a gente calcula XL mesmo? 2πfL. Né? Então vai ser nossa corrente vai ser V sobre XL com que ângulo? Com ângulo de θ menos 90 graus. Né? Qual que é a moral da história desse caso aqui, gente? Veja só. Nesse caso, a nossa corrente ela tem o mesmo ângulo da tensão menos 90. Significa dizer que tudo que vai acontecer com a corrente acontece menos 90 graus. Ou seja, a gente diz que a corrente está atrasada da tensão de 90 graus. Beleza? A corrente está atrasada da tensão. Veja que o ângulo da corrente ele está menos 90 graus em relação ao ângulo da tensão. Diz que a corrente está atrasada da tensão. Isso tem a lógica física, igual eu falei para vocês, né? A corrente ela tem um atraso em relação à tensão produzida.
o tempo de produção da tensão no indutor é diferente do tempo que a corrente leva para chegar aqui no indutor. Lembra lá que eu disse para vocês lá atrás que o indutor ele tem uma inércia em corrente, que ele detesta variação de corrente? Então ele vai de cara, na hora que você ligar o circuito, já induz nele aqui uma tensão. Né? Lembra lá nos nossos cálculos aí de transitória de indutor? Na hora que a gente liga o indutor, já dava um pico lá no topo. E aí a corrente vinha com aquela lentidão, com aquele atraso, né? Então o indutor tem essa propriedade de atrasar a corrente do circuito, né? Em termos gráficos, como que ficaria isso aqui em termos gráficos? Deixa eu pegar aqui o gráfico que está lá na apostila, para a gente ganhar tempo aqui, ó. Aqui eu tenho o diagrama temporal, beleza? E aqui eu tenho o diagrama fasorial. Vamos entender esses caras aqui. Olha aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Aqui, esse aqui é a tensão, esse aqui é a senoide da tensão. Deixa eu escrever ela aqui para ficar mais fácil. Essa aqui, ó, é a senoide da tensão e essa aqui é a senoide da corrente. Nesse caso nosso aqui. Olha o que acontece. Partindo do princípio que na hora que eu liguei o circuito, o ângulo aqui era 0 graus, ou seja, na hora que eu liguei o circuito aqui, ó, eu peguei a tensão da fonte começando zero. Então a tensão da fonte vai tranquilo, começando zero, vai acontecer o tempo todo. E olha o que vai acontecer com a corrente. A corrente no circuito ela é 90 graus atrasada. Veja que a corrente, ó, ela começa, tá vendo que a tensão começou aqui, começou a subir aqui. A corrente passa pelo zero e começa a subir aqui, ó. Eu vou analisar esses dois momentos para fazer uma comparação. Aqui a tensão nesse momento aqui a tensão começou no zero e está subindo. Nesse momento aqui a corrente começou no zero e está subindo. Então eu posso comparar esses dois momentos aqui, ó. Tá vendo? O que acontece? A tensão já passou pelo zero, a corrente só vai passar pelo zero 90 graus depois, π sobre 2 depois. Beleza? Então veja aqui, ó, a tensão já passou pelo pico, né? E já tá caindo, e a corrente só passa pelo pico 90 graus depois. Então veja que há um atraso, né? Tudo que acontece com a corrente já aconteceu com a tensão 90 graus antes, né? Ou seja, os máximos, zeros e mínimos que acontecem com a corrente já aconteceram com a tensão 90 graus antes. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que a corrente está atrasada da tensão de 90 graus. Fechou, gente? Graficamente falando, né, o diagrama temporal, vocês estão vendo que não é muito confortável para a gente trabalhar. A gente vai passar daqui para o diagrama fasorial. Então, o que eu faço no diagrama fasorial? Eu coloco meu plano cartesiano. Não posso esquecer de mostrar o sentido de giro, né, do meu vetor, dos meus fasores, senão isso aqui vira vetor. Se não tiver isso aqui, vira um diagrama vetorial. E nós estamos fazendo aqui um diagrama fasorial. Então, eu preciso indicar o sentido de giro, o sentido que isso aqui está rodando. Tá? Então, veja, como é que eu traço isso? Olha, a minha tensão está aqui. Eu coloquei a minha tensão, ângulo 0 grau. Está aqui, minha tensão. E minha corrente? Minha corrente está 90 graus atrasado. Então, a minha corrente está aqui, ó, daqui para cá, eu tenho 90 graus. Por que eu sei que está atrasado? Ó, se esse negócio está girando para cá, você pode fazer o seguinte, imagina que você vai colocar uma referência aqui. Lembra, né, gente? Isso aqui está girando. Quem é que passa aqui primeiro nesse xizinho? Quem passa primeiro? Passa a tensão, né? Isso aqui está girando. A tensão passa aqui primeiro. E a corrente só vai passar nesse xizinho 90 graus depois. Né? Por isso que eu posso dizer que essa tensão aqui, ó, que a nossa corrente aqui, ela está atrasada 90 graus em relação à nossa tensão. Tranquilo? É correto dizer também que a tensão está adiantada da corrente de 90 graus. Beleza? Mas é muito mais comum no nosso meio de eletricidade sempre colocar a tensão na referência e falar que a corrente está adiantada ou está atrasada.
é o mais normal, tá? Mas nada impede também que você coloque a corrente na referência e aí a tensão que vai movimentar, mas sempre coerente com esse diagrama aqui. Tá certo, gente? Tranquilo? E para a gente finalizar agora, nós vamos falar do circuito puramente capacitivo, ok? Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar o nosso circuito puramente capacitivo agora, tá? Vamos para aqui o nosso esquema elétrico do nosso circuito puramente capacitivo. Olha só, o que vai acontecer aqui agora no nosso circuito puramente capacitivo, né? Lá, se isso aqui fosse uma bateria, o que ia acontecer? A gente ia ligar, a corrente ia sair do zero, atingir, a corrente ia dar um pico, o valor máximo, ela ia cair exponencialmente até zerar. Ia zerar quando? Quando o capacitor tivesse carregado, né? Que nós sabemos, se vocês fizerem um esforço de memória, aí vocês vão lembrar que a corrente de um circuito capacitivo é C vezes a taxa de variação da tensão no tempo. Ou seja, somente quando tiver tensão variando nas placas desse capacitor, é que haverá corrente no circuito. Beleza? Bom, aí vamos ver aqui no caso de corrente alternada. No caso de corrente alternada, como nós estamos aplicando uma tensão e essa tensão varia o tempo todo, se ela varia o tempo todo, significa que eu tenho corrente o tempo todo. Se eu tenho corrente o tempo todo, eu posso interpretar que esse capacitor aqui também, ele oferece uma certa resistência à passagem da corrente, né? É lógico, lembrem sempre, corrente não passa dentro do resistor. O que vai acontecer? Na hora que a senoide está ocorrendo, na hora que a senoide está subindo o valor dela, o capacitor está carregando, essa placa está carregando. Aí na hora que ela começa a descer, essa placa começa a descarregar. Na hora que inverte, o semiciclo inverte, essa placa começa a aumentar a tensão, depois cai. Ou seja, a corrente fica aumentando e diminuindo aqui, ó. Aumentando, diminuindo, inverte de sentido. Aumenta, diminui, inverte de sentido. Mas nunca vai passar corrente aqui dentro do capacitor. Lembra lá? O capacitor é um sanduíche, né? E aqui no meio do sanduíche, ao invés de ter hambúrguer aqui, é um isolante elétrico. Beleza? Então, o nosso circuito aqui nesse circuito nosso aqui vai existir uma corrente que vai ficar um valor fixo, um certo valor qualquer lá, né? Justamente porque nós vamos ter variação da tensão o tempo todo. Tranquilo? E esse tipo de interpretação nos leva a dizer que esse circuito também tem uma reatância, que nós vamos chamar aqui de reatância capacitiva. Da mesma forma que o indutor tinha a sua reatância indutiva, o nosso capacitor tem a sua reatância capacitiva, que a gente vai chamar de XC, reatância capacitiva. Vamos ver de que depende o XC. Vamos ver de que ela é proporcional. Vamos analisar a mesma história aqui. Então veja aqui, gente. Vamos sempre analisando essa formulinha aqui, ó. Pensem comigo. Quando a corrente aqui no circuito aumenta, é porque a resistência diminui, não é assim? Ou seja, quando essa corrente aumentar, eu devo interpretar que a reatância diminui. O que é a reatância mesmo? É a resistência que o capacitor oferece à passagem da corrente, né? Então, lembrem bem, quando a corrente aumenta, significa que a resistência do capacitor diminuiu. Beleza? Então vamos analisar aqui, ó. Reatância capacitiva. Vamos ver a relação disso com a frequência. Veja, quanto maior for a frequência, quanto maior for a quantidade de senoides por segundo, quanto maior for a variação da tensão no tempo, maior a corrente. Ora, se a corrente é maior, significa que a reatância é menor, não é? Então, o que eu posso interpretar? Que a minha oposição, que a minha resistência do capacitor, ou seja, a minha reatância capacitiva, ela é inversamente proporcional à frequência, né? Quanto maior a frequência,
maior a taxa de variação no tempo, maior a corrente. Se a corrente é maior, é porque a reatância é menor. Beleza? E em relação ao valor da capacitância, veja aqui, ó, quanto maior a capacitância, maior a corrente. Se a corrente é maior, a reatância é menor. Então, eu posso dizer também que a minha reatância capacitiva ela é inversamente proporcional à capacitância. Né? Para nós trocarmos essa proporção aqui por uma igualdade, nós vamos fazer isso aqui, ó. Da mesma forma que nós fizemos lá, nós vamos dividir vamos multiplicar por 1 sobre 2π. Beleza? Portanto, eu posso dizer que a minha reatância capacitiva, a gente calcula ela assim, 1 sobre 2π vezes F vezes C. É assim que a gente calcula a resistência que o capacitor oferece à passagem da corrente, ou seja, a sua reatância. Beleza? Voltando lá na nossa impedância Z, né? Nossa impedância Z, ela é sempre A mais ou menos JB. Né? O A é parte real, o nosso circuito aqui não tem parte real, não tem resistor, então o A aqui vale 0. Mas nós temos reatância, que é a parte B. E mais ou menos, olha, como nós atribuímos lá para o circuito indutivo o positivo, para o circuito negativo, para ficar diferente, a gente vai colocar o negativo. Então eu posso dizer que a nossa impedância Z aqui, ela vai ser 0 para a parte real, menos J, a parte imaginária, que é a reatância capacitiva. Beleza? Graficamente, como é que ficaria isso aqui graficamente? Ficaria assim, né? Ó. Eu tenho aqui, para o eixo X eu não tenho nada, né? O eixo X é 0. E para o eixo Y? Eixo Y tem menos JXC. Onde é que está o menos JXC? Está aqui embaixo, né? Ó. Eu tenho aqui então o nosso menos JXC. Então nós temos aqui embaixo, ó, menos JXC, né? Ok? Então dá para a gente interpretar de cara aqui, né, ó, que o nosso menos JXC, se eu for escrever esse número aqui como na forma polar, ficaria como? Ficaria assim, ó, Z é igual a XC com ângulo de menos 90 graus. Ou seja, gente, para um circuito puramente capacitivo, para o capacitor, nós vamos ter sempre o valor da reatância capacitiva dele, sempre vai ser atribuído um ângulo de menos 90 graus. Ok? Não esqueçam disso. Então, resistor sempre ângulo zero, XL, reatância indutiva, sempre ângulo de mais 90, e reatância capacitiva, sempre ângulo de menos 90 graus. Beleza? E como é que ficaria o cálculo da corrente desse circuito? A nossa corrente ia aqui, lei de Ohm, V sobre Z. V é uma certa tensão qualquer com ângulo θ, dividido pelo Z. Quem é o Z? O Z é o XC com ângulo de menos 90 graus. Então, a corrente calculada nesse circuito vai ser a razão entre V e XC, com que ângulo? Zero. Né? Pega o ângulo de cima e subtrai de baixo. 0 menos menos 90 vai dar mais 90 graus. Moral da história, gente. Num circuito puramente capacitivo, a corrente está adiantada da tensão de 90 graus. Beleza? O que significa dizer isso aqui, fisicamente falando? Eu ligo o circuito, a corrente tem que chegar, precisa dos elétrons chegar na placa. Assim que os elétrons chegam na placa, a tensão da placa começa a aumentar. Então dá para vocês verem que a corrente chegou primeiro, depois chegou a tensão. É isso que quer dizer isso aqui para nós, que a corrente então está adiantada da tensão de 90 graus. Certo? Graficamente falando, deixa eu pegar aqui o diagrama temporal para a gente entender isso aqui definitivamente. Olha aqui, ó.
Vou pegar também o diagrama fasorial de uma vez aqui, para a gente entender. Olha só, aqui eu tenho a minha tensão, ok? Minha tensão aqui, deixa eu anotar ela aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da tensão e esse aqui é o gráfico da corrente, né? Então veja que a minha tensão aqui, ó, imaginando que isso aqui, esse θ começa em 0 grau, a minha tensão começa aqui e transcorre a senoide dela normalmente, né? E a minha corrente, veja que a corrente, ela já aconteceu, né? Então imagina aqui, ó, se eu completasse, se eu pudesse vir aqui e completar essa senoide, ó, beleza? Então veja só, o zero e subindo é aqui, da corrente, o zero subindo é aqui. Veja que a corrente já passou pelo zero 90 graus antes da tensão, entendeu? Então, para ver quem está na frente ou atrás, eu tenho que pegar dois momentos iguais. Imagina aqui, por exemplo, nesse momento aqui, ó, a minha corrente ela está descendo em direção ao máximo negativo. A minha tensão nesse momento aqui está descendo em direção ao máximo negativo. Para eu comparar, eu tenho que comparar dois momentos iguais. Então, vocês observem facilmente que a corrente aqui, ó, passou pelo zero e está indo para o negativo. A minha tensão só vai passar pelo zero para ir para o negativo 90 graus depois. Então, eu posso dizer que a minha corrente está 90 graus adiantada da tensão, né? É isso que a gente vê aqui, igual eu disse para vocês. Na hora que eu liguei o circuito, a corrente já chega de cara na placa lá. Aí, na hora que a corrente chega na placa, as cargas começam a gerar um aumento da tensão. Então, vem a corrente depois que chega a tensão. Essa é a interpretação, tá? Diagrama fasorial disso aqui. Ó, o diagrama fasorial. Veja aqui que eu fiz um diagrama fasorial um pouco mais genérico, né? Nos anteriores eu tinha colocado, a nossa tensão era zero, peguei esse ângulo aqui, é zero. Se você quiser fazer igual os exemplos anteriores aí, é só imaginar que esse θ é zero. Na hora que você imagina que esse θ é zero, essa tensão ela fica aqui em cima do EX. Mas imaginando que esse θ tem um ângulo qualquer, por exemplo, isso aqui pode ser 20 graus. Então, se for 20 graus, eu vou traçar 20 graus a partir daqui, coloco meu fasor tensão. E onde é que está meu fasor corrente? Ele vai estar 90 graus após o meu fasor tensão. Não é 90 graus da referência aqui não, né, gente? A minha corrente, ela está 90 graus, adiantada da tensão, né? Lembra aqui, ó, 90 graus adiantado. A nossa corrente está aqui, fazendo 90 graus com a tensão. Tranquilo, gente? Então, esses aí são os 3 circuitos básicos de corrente alternada, né? Na apostila aí, na página 79, tem alguns exercícios sobre esse assunto, só sobre esses 3 caras aí. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício para na próxima aula síncrona nossa, a gente tirar as dúvidas. Tá bom, gente? Então, beleza. O recado de hoje era esse. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!